A avaliação do encontro do presidente Lula com o líder americano Donald Trump é positiva. Lula demonstrou otimismo com o resultado da reunião e afirmou hoje que acredita em um bom acordo. O presidente afirmou ainda que o Brasil tem um déficit comercial com os Estados Unidos e não o contrário, o que não justifica a aplicação das tarifas comerciais de 50% a produtos brasileiros feita por Trump em julho. Eu, sinceramente, estou muito otimista com a reunião de ontem e acho que nós vamos encontrar uma solução para o tarifaço. Tá? Eu não estou reivindicando nada que não seja justo para o Brasil e tenho do meu lado a verdade mais verdadeira e absoluta do mundo. Os Estados Unidos não têm déficit com o Brasil, que foi a explicação da famosa taxação ao mundo. É que os Estados Unidos só ia taxar os países que ele tinha déficit comercial. Pois eu disse ao presidente Trump que em todo o G20 só tem 3 países que os Estados Unidos é superioritário: Brasil, Reino Unido e Austrália. Então ele sabe que não é verdade que os Estados Unidos têm prejuízo com o Brasil. Pouco antes da reunião, os presidentes Lula e Donald Trump falaram a jornalistas que o acompanhavam o encontro, de forma que o encontro foi muito otimista, e falaram ainda sobre as expectativas e o futuro das relações entre Brasil e Estados Unidos. I think we'll be able to do some pretty good deals. We've been speaking, and I think we'll end up having a very good relationship. We always have had a good relationship. I think it'll continue. Presidente Lula, o senhor ficou satisfeito com o encontro, presidente? Olha, eu acredito que, primeiro, a imprensa vai ter boas notícias depois que terminar a reunião. I think the press will have good news after we end the Antes de meeting. começar a reunião, são só suposições. It's only assumptions before we start the O meeting. Brasil tem todo interesse de ter uma relação extraordinária com os Estados Unidos. Brazil is highly interested to have an extraordinary relationship with the U.S. Não há nenhuma razão para que haja qualquer desavença entre Brasil e Estados Unidos. There's no reason for having any kind of conflict between O que Brazil and nós the temos U.S. certeza é que na hora que 2 presidentes sentam numa mesa I believe that when two presidents e sit cada around the coloca table o seu ponto de vista, and each one raises their cada viewpoint, coloca os seus problemas, a And their tendência problems. natural é você encaminhar para chegar a um acordo. and then we can forward to reach a deal afterwards. E eu estou convencido, eu disse antes de chegar aqui, And I am Eu convinced, estava and I said before I otimista. came here, eu estava muito otimista com a possibilidade de nós avançarmos, sabe, na manutenção da relação mais civilizada possível entre Brasil e Estados I was Unidos. very optimistic E pretendemos to manter. advance the relationship between Brazil Eu não and the sei se o U.S. presidente Trump vai ter tempo, mas eu tenho uma I don't know longa if pauta para President discutir com Trump os Estados will Unidos. have time, but I have an É agenda uma to pauta discuss with muito him. longa. Eu trouxe por escrito. I bought it in writing. Vou lhe passar a cópia da minha I'll give pauta you a em copy inglês. of our agenda already in English. If we Para don't have saber time se o to, presidente quer discutir todos os assuntos. I don't know if we'll have time to discuss all the issues here. So that's why I brought it in writing. Como você viu ali, o presidente brasileiro insistiu nessa pauta, né? Disse que está com uma lista com as reivindicações brasileiras, que incluem o fim do tarifaço e das sanções a ministros do STF e ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e teve a impressão de que logo não haverá mais problemas entre os dois países. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou com jornalistas sobre a reunião de Lula com Donald Trump e afirmou que as equipes dos dois países seguem em negociação e que Trump deve visitar o Brasil. Os presidentes trataram de todos os assuntos. O presidente Lula começou dizendo que não havia assunto proibido e apresentou o pedido, renovou o pedido brasileiro de suspensão das tarifas impostas à exportação brasileira durante um período de negociação, da mesma forma que a aplicação do recurso à lei Magnitsky, e disse que estava pronto, portanto, a conversar. A reunião foi muito positiva, o saldo final é ótimo. O presidente Trump declarou que dará instruções à sua equipe para que comece um processo, um período de negociação bilateral que deve se iniciar hoje ainda, porque é para ser tudo resolvido em pouco tempo.
E hoje mesmo deveremos ter uma reunião no Corso. Estava presente o secretário de Estado, Marco Rubio, estava presente o secretário Bessent e estava presente também o representante comercial dos Estados Unidos, Greer. E os dois presidentes tiveram uma conversa muito descontraída, muito alegre até. O presidente Trump declarou admirar o perfil da carreira política e do presidente Lula, já tendo sido 2 vezes presidente da República, tendo sido perseguido no Brasil e tendo se recuperado e voltado, provado sua inocência, e voltado a se apresentar e vitoriosamente conquistar o seu 3º mandato à frente da presidência da República. E estabeleceram, inclusive, que haverá visitas recíprocas. O presidente Trump quer ir ao Brasil e o presidente Lula aceitou também, disse que irá com prazer aos Estados Unidos no futuro. O presidente Trump disse que admira o Brasil, que gosta imensamente do Brasil, do povo brasileiro, e, portanto, a conclusão final é de que a reunião foi muito positiva. E a gente está com uma enquete aí no ar para você responder o que você acha, hein? Acredita que o encontro entre Lula e Trump pode pôr fim ao tarifaço? Será? Vamos ver, responda aí do lado na caixinha, sim ou não. Daqui a pouco a gente vai passando os resultados parciais aí para você. Será que, afinal de contas, essa reunião aí vai render bons frutos para o nosso país? É o que todos nós otimistas esperamos, né? O presidente Lula ainda afirmou que o fato de haverem relações ideológicas diferentes, isso não impede uma boa relação entre líderes de nações. Pois é, Lula também contou que explicou a Trump sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e afirmou que o Bolsonaro é coisa do passado. A segunda inverdade que ele citou na carta dele, sabe, foi a questão do julgamento do Bolsonaro. Eu disse para ele que o julgamento foi um julgamento muito sério, com provas muito contundentes. Nenhuma prova da oposição, a prova é tudo de relato das pessoas que estão sendo julgadas. Disse para ele a gravidade do que eles tentaram fazer no Brasil. Disse a eles que eles têm um plano para matar a mim, para matar o meu vice-presidente, para matar o presidente Alexandre de Moraes. E eles foram julgados com direito de defesa que eu não tive quando eu fui processado. E que, portanto, sabe, isso não está em questão, isso não está em discussão. Sabe? E ele sabe que rei morto, rei posto. Ele sabe. O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. E eu ainda disse para ele, com 3 reuniões que você fizer comigo, você vai perceber, sabe, que o Bolsonaro era nada praticamente. Sobre a tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela, Lula disse que demonstrou preocupação com o agravamento da situação e afirmou que é extremamente importante levar em consideração a experiência que o Brasil tem como potência na América do Sul para ser mediador na relação entre países. Eu coloquei a questão da Venezuela para ele, dizendo que pelo noticiário do jornal, eu estou vendo que as coisas estão se agravando e disse para ele que era extremamente importante levar em conta a experiência que o Brasil tem como maior país da América do Sul, como o país economicamente mais importante, que tem como vizinho, sabe, quase toda a América do Sul, que levasse em conta a necessidade, é aquilo que precisar o Brasil ajudar na relação com a Venezuela. Contei para ele, inclusive, o grupo dos amigos que nós criamos em 2003. Eu tinha apenas 15 dias de mandato. 15 dias de mandato, quando eu estava em Quito, na posse do presidente, sabe, do Equador. E o Chávez estava com um problema com os Estados Unidos, eu propus a criação de um grupo de amigos, criamos um grupo de amigos e conseguimos garantir que houvesse um referendo, sabe, tranquilo na Venezuela. Do lado americano, a avaliação do encontro também é positiva. O presidente Donald Trump disse hoje que a reunião com Lula foi muito boa e voltou a elogiar o presidente brasileiro, mas não garantiu necessariamente um acordo comercial. Lula afirmou esperar que um acordo deve ser formalizado nas próximas semanas.
Trump chamou Lula de muito vigoroso e impressionante e desejou os parabéns a ele pelo aniversário de 80 anos nesta segunda. We had a good meeting. We'll see what happens. I don't know if anything's going to happen, but we'll see. They'd like to do a deal. We'll see. But we had a great meeting. It's happy birthday. I want to wish the president happy birthday. Okay? It's his birthday today. Did you know that? No. He's a very vigorous guy, actually, and I was very impressed. But today's his birthday. So happy birthday. All right? Would you let him know, please? Logo depois da fala do líder norte-americano, o presidente Lula foi avisado sobre os parabéns de Trump a ele e falou que já era esperado, né, que essa reunião não renderia frutos imediatos. Mas os dois, ele e Donald Trump, trocaram telefones e passaram a ter canais abertos para resolverem pessoalmente qualquer problema futuro. O presidente Lula, o presidente Trump te mandou os parabéns, falou que o senhor é um homem vigoroso, que a reunião foi muito boa, mas daí em relação às tarifas ele falou que não sabia o que ia acontecer. Como é que o senhor interpreta tudo isso? Veja, primeiro eu interpreto como o óbvio. Veja, não era possível, nem vocês acreditavam, que numa única conversa a gente pudesse resolver os problemas. Tá? O que nós estabelecemos é uma regra de negociação e toda vez que tiver uma dificuldade eu vou conversar pessoalmente com ele. É isso, ele tem o meu telefone, eu tenho o telefone dele, nós vamos colocar as equipes para negociar. A minha equipe é de alto nível, a minha equipe é o Alckmin, é o Haddad e é o Mauro Vieira, e nós queremos negociar o fim das punições ao nosso ministro da Suprema Corte, nós queremos negociar o fim da punição contra o ministro Padilha e a sua filha, nós queremos negociar a taxação, porque a taxação, segundo a carta dele, foi equivocada, sabe, numa mentira que diria que tinha déficit com o Brasil. Ele tem superávit e ele sabe disso porque eu entreguei para ele uma carta. É importante você saber, eu entreguei para ele um documento das coisas que eu queria conversar com ele, portanto não foram apenas palavras. Ele tem um documento sabendo o que o Brasil quer. E eu acho que nós vamos fazer um bom acordo. O senhor viu as mensagens a mensagem de parabéns? Eu vi a mensagem, eu agradeço a mensagem. Só vocês que não me deram presente. Parabéns, presidente, parabéns. Lara Alves, como é que estão as repercussões aí em Brasília deste encontro, desta reunião entre o presidente Lula e o presidente Trump, hein? Então, Síria, as coisas ainda estão assentando um pouco aqui em Brasília em relação ao modo como a base e a oposição viram esse encontro do presidente Lula com o presidente Donald Trump. É importante a gente lembrar que já tinha um ensaio desse encontro e também um ensaio da repercussão que isso teria aqui em Brasília, principalmente em relação àquela primeira ligação, aquele primeiro contato que os dois presidentes tiveram. Pois bem, primeiro de tudo, vale a gente dizer que a oposição tem adotado um discurso de minimizar a importância desse encontro entre o presidente norte-americano e o presidente Lula, que aconteceu na Malásia. A intenção dos parlamentares de oposição, principalmente ali capitaneados pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, é dizer que esse encontro, na verdade, não significou nada. Então, o que eles têm dito é: tudo bem, esse encontro aconteceu, teve uma declaração positiva dos Estados Unidos e também das autoridades brasileiras, mas isso não repercutiu de fato em ações para derrubar, por exemplo, o tarifaço ou as sanções que foram impostas aos ministros do Supremo Tribunal Federal e a outras autoridades brasileiras. Hoje, por exemplo, há mais ou menos 2 horas, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é quem capitaneia esse movimento nos Estados Unidos da oposição, para tentar criar uma relação um pouco ruim entre o governo brasileiro e o governo norte-americano, ele disse que, olha, apertar a mão de outras lideranças, Donald Trump apertou inclusive a mão de Xi Jinping, que é o presidente da China, ele inclusive chega a citar nominalmente o Xi Jinping, e que isso não repercute em derrubada do tarifaço que, por exemplo, foi imposto à China. Diz que não significa nada esse aperto de mãos entre os presidentes e que, na verdade, as coisas continuam como sempre estiveram e que a oposição, políticos, deveriam ser menos emocionados com o que aconteceu na Malásia
entre os presidentes. Já a base tem comemorado bastante e tem enxergado esse avanço na questão diplomática entre os países como um ponto de fortalecimento do governo também no Congresso Nacional nessas semanas que são bastante importantes para o governo. A gente tem uma pauta orçamentária muito importante para ser discutida no Congresso Nacional e precisamos lembrar que o governo vem bastante fragilizado desse movimento desde que a medida provisória 1303, que tratava das alternativas ao IOF, acabou caducando por pressão da oposição e do centro. Então existe uma avaliação da base de que esse encontro entre os presidentes fortalece profundamente o presidente Lula e o poder de negociação do governo no Congresso Nacional. Um outro ponto bastante importante é que existe um fator, um grupo muito significativo no meio dessa questão do tarifaço, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, a bancada do agro no Congresso Nacional. Eles são parlamentares que, historicamente, têm ali uma ligação mais próxima com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com o núcleo duro do bolsonarismo. Então, entre eles, a gente tem, por exemplo, o presidente da FPA, o deputado Pedro Lupion. Temos também uma das diretoras, que é a senadora Tereza Cristina, que foi ministra do ex-presidente Bolsonaro. E, acima de tudo, o que é muito importante dizer é que Tereza Cristina se manifestou já numa posição bastante institucional da forma como a FPA tem também se manifestado. E como é essa forma que a FPA tem se manifestado? Eles descredibilizam, de certa forma, o encontro, mas acreditam no avanço das negociações e têm incentivado, sim, um acordo entre Brasil e Estados Unidos. É isso, Lara. Olha só, gente, sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o doutor em Sociologia e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, Wagner Iglesias. Muito boa noite, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite de O Tempo News. Boa noite, eu é que agradeço, é a minha primeira vez, minha primeira participação aqui no Tempo News, e estou aqui à disposição para a gente bater um papo sobre esse assunto. Primeira de muitas, hein? Aqui eu começar perguntando o seguinte: de um lado, né, a esquerda está comemorando como se fosse uma final de Copa do Mundo esse encontro entre Lula e Donald Trump. Por outro lado, a direita já diz que está cheio de detalhes, o Trump, na verdade, está com um objetivo bem diferente do que isso. Afinal, na avaliação do senhor, o que você acha desse encontro? Esse encontro tem, sim, mais a ser comemorado ou esse ponto ainda está muito longe de ser atingido? Bom, eu acho que independentemente de estarmos mais à direita, ou mais à esquerda, ou mais ao centro, né, eu acho que há pontos de comemoração, sim, porque o tarifaço já começou a ter e continuaria tendo um impacto negativo em vários setores da economia brasileira. Isso poderia levar a fechamento de empresas, a perda de postos de trabalho. E se a gente parar para pensar, o tarifaço acho que foi anunciado em 8 ou 9 de julho desse ano, né? Então nós estamos aí há pouquinho mais de 3 meses do anúncio. Nas primeiras semanas, o governo brasileiro, imediatamente, na verdade, encontrou uma porta fechada, batia na porta e do outro lado ninguém respondia. Hoje, nós estamos vendo, como vimos nesse domingo, na reunião da ASEAN, na Malásia, em Kuala Lumpur, isso que está aí na imagem, né? A mais alta autoridade dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, o secretário de Estado Marco Rubio e o presidente Lula e também várias altas autoridades do Estado brasileiro. Quer dizer, nós tivemos um giro, goste-se ou não disso, torça-se ou não para isso, tivemos um giro de 180 graus nessa relação. Então, para aquele momento de silêncio, de portas fechadas, para o que está acontecendo agora, é uma mudança bastante significativa, né? Obviamente que tanto o governo Trump quanto o governo do Brasil pretendem chegar a um acordo, e aí existem vários temas que estão sobre a mesa, mas também houve muita pressão, já houve várias reuniões, na verdade, não tão divulgadas, né, entre agentes públicos de um lado e de outro, mas também houve muita pressão dos setores empresariais que seriam, ou já estavam começando a ser, prejudicados por essas medidas unilaterais do governo dos Estados Unidos, né? Então, acho que a gente tem aí um horizonte que começa a se abrir, que parece promissor. E aí eu concordo com as palavras do presidente Lula, porque não é possível em uma reunião, né, ou em 2 reuniões, entre as mais altas autoridades dos 2 países, você já revogar totalmente aquilo que foi determinado pelo FASO, né, ou as outras medidas de retaliação que os Estados Unidos tomaram em relação ao Brasil. Agora existem, né, questões técnicas, né, questões de comércio exterior,
e são muitos segmentos da economia de naturezas muito diferentes, né, que foram afetados por essas medidas dos Estados Unidos. Então você vai ter reuniões setoriais, reuniões técnicas, para tentar voltar a um patamar, se houver tarifação, que não seja uma tarifação de 50% ou de 40%, mas a tarifação tradicional de 10%, ou até de menos, né? Que foi uma tarifação, que é uma tarifação que não prejudica tanto os interesses econômicos do Brasil. Agora, Wagner, boa noite para você. Esse otimismo demonstrado tanto pelo presidente Lula quanto pelo presidente Donald Trump é algo realista ou, na sua avaliação, é mais simbólico? Não, tem um simbolismo, lógico. A gente está falando aí de relações entre dois estados, né? E a diplomacia é uma ciência, é uma arte, é um ofício carregado de simbolismo, né? Mas eu acho que o otimismo deles também tem a ver com o fato de que medidas concretas virão a ser tomadas. Vamos, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? A questão de que a indústria do século XXI, ela depende das chamadas terras raras, né? Dos chamados minerais críticos. A China hoje, né, segundo dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos, eu fui pesquisar isso, a China hoje tem mais ou menos 36% das jazidas de terras raras conhecidas no planeta. O Brasil tem 18%. Os Estados Unidos têm 1,8%. Né? Os Estados Unidos são um país, em termos desses novos minerais, até aqui alguns nomes, talvez ninguém nunca ouviu falar, né? Mas alguns nomes aqui como o neodímio, o praseodímio, o térbio, etc. e tal, cujo quilo por exemplo, desse térbio, o quilo no mercado internacional é R$ 5.500. Para a gente ter uma ideia, o quilo do minério de ferro no mercado internacional é 60 centavos de real. Então a gente está falando de um novo mundo, de uma revolução tecnológica industrial, né? Os Estados Unidos não querem depender tanto como dependem hoje da China, né? Na questão das terras raras. A China, inclusive, tem um conhecimento, uma capacidade de processamento dessas terras raras que faz praticamente dela um monopólio no mundo. E para onde são usados esses minérios? Aí eu peguei aqui algumas coisas, por exemplo, smartphones, semicondutores, veículos elétricos, televisões de LED, equipamentos militares como aviões de caça e submarinos de última geração. Para os Estados Unidos é fundamental ter acesso a isso. E o Brasil é o segundo maior país em termos de terras raras. Obviamente que isso está na mesa, né? O que o governo Lula vai colocar como contrapartida? Ok, podemos exportar para vocês, Estados Unidos, é um ativo, é um conjunto de ativos extremamente importante para a economia dos Estados Unidos, mas nós queremos processar isso em território brasileiro. Não queremos repetir o que fizemos durante muito tempo, que fazemos ainda com a soja, o que fazemos com o minério de ferro, exportar produto in natura. Nós vamos querer aproveitar esta oportunidade para dar um impulso de industrialização desse século XXI na economia brasileira. Guardadas as devidas proporções, é mais ou menos com a negociação que Vargas e Roosevelt fizeram ali durante o início da Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil conseguiu obter a transferência de tecnologia para criar a Companhia Siderúrgica Nacional. Acho que esse é um ponto importante que vai estar na mesa de negociações. Um outro ponto é a questão dos data centers, né, das big techs dos Estados Unidos, que precisam ser instalados em lugares onde exista uma grande oferta de recursos hídricos, de água. Isso é muito controverso do ponto de vista ambiental, mas é um outro ponto. E eu acrescentaria um terceiro, que apareceu na matéria aí, a questão da Venezuela. Para o Brasil não interessa, né, que ecloda uma guerra aqui na América do Sul, na nossa fronteira amazônica. E o Brasil, de fato, como disse o presidente Lula, isso não é uma coisa do governo Lula, é uma coisa do Estado brasileiro há muitas décadas. O Brasil tem uma trajetória, uma tradição de ser um grande negociador, um grande mediador de conflitos no mundo, mas especificamente na América do Sul. Então, acho que esses três temas aí são temas que provavelmente estão na mesa de negociação. Semana que vem, se não estou enganado, Mauro Vieira, Geraldo Alckmin e Fernando Haddad estarão em Washington para aprofundar as negociações. Depois vão para negociações mais técnicas, mais setoriais entre os dois lados. Professor, muito claras as suas respostas, né? Muito instrutivas aqui para a gente. Agora, na forma que o senhor colocou aí, a impressão que eu tive, imaginar aqui as terras raras colocadas em mesa de negociação no que diz respeito à necessidade dos Estados Unidos, sobretudo pelo fato deles estarem investindo muito em tecnologia, em carros elétricos, celulares, tudo isso, todos esses equipamentos, tudo isso que depende de terras raras, a gente não corre o risco aí de dar muito mais para eles continuar, né, dessa forma que acontece hoje, do que eles podem e do que eles têm a oferecer para a gente. É preciso colocar isso com bastante cautela, né, professor? Sem dúvida nenhuma, toda cautela e toda a estratégia do mundo possível.
né? Porque esse é um daqueles momentos, uma daquelas oportunidades históricas que se abrem para um determinado país. O Brasil é um país riquíssimo, né? Abençoado por Deus, como diria a canção, né? Porque nós temos, né, os aquíferos, os reservatórios de água potável, a biodiversidade amazônica, os minerais, agora essas chamadas terras raras, que há 10, 15, 20 anos não tinham muita importância econômica, mas terão no século XXI, a terra fértil, o sol 360 dias por ano. Enfim, o Brasil é realmente um país único em termos de recursos naturais e recursos naturais estratégicos. No entanto, se você pega praticamente 500 anos de história desse território, né, 300 anos, 400 anos como colônia, 300 anos como colônia, 200 como país independente, a gente sempre fez isso que você está atentando, né? A gente está sempre transferindo recursos para outros países, foi para Portugal, foi para o Reino Unido, foi para os Estados Unidos, agora tem sido para a China, ao passo que a gente não desenvolve, né, a nossa própria capacidade de processar, de agregar valor e de desenvolver, né, a nossa economia com toda essa riqueza que a gente tem na mão. O Brasil é um país riquíssimo, dos mais ricos do mundo, e todos os países sabem disso. E não é à toa que o presidente Lula é enaltecido em todos os lugares que passa. Hoje pela manhã eu estava vendo o presidente da África do Sul cantando parabéns para o Lula e dizendo, pô, você tem um vigor que parece que você tem 25 anos de idade. É pelo Lula, sim, pela liderança política dele, que é uma liderança realmente única, né, realmente rara, mas é também pela importância do Brasil, né? Todos sabem que o Brasil é um país bastante relevante do ponto de vista dos recursos estratégicos para a indústria do século XXI. O grande desafio é a gente não, mais uma vez, não repetir o ciclo de mandar esses recursos para o exterior, muitas vezes a preço de banana, preço muito baixo, como fizemos ao longo de praticamente toda a nossa história, e não conseguirmos reter aqui entre nós e distribuir entre os brasileiros e as brasileiras as riquezas que estão no nosso subsolo. Acho que esse é o grande desafio. O governo Lula, mais uma vez, ele está colocado diante de uma esquina, de uma encruzilhada, de um momento de desafio histórico. Vamos ver se estará à altura de fazer essas negociações e de fazer com que boa parte dessa riqueza seja revertida em bem-estar para a população brasileira. Professor, agora há pouco o senhor começou a falar dessa questão do Brasil, né, como um possível mediador nessa questão entre Estados Unidos e Venezuela. Como que o senhor avalia essa postura do Brasil frente à tensão de Estados Unidos e Venezuela? A questão é, por exemplo, nós vimos ontem a eleição do Javier Milei na Argentina, foi eleito com a promessa do governo de Donald Trump de fazer uma operação de empréstimo, na verdade de troca de moedas, mas é de empréstimo de 20 bilhões de dólares para a Argentina. O sonho, digamos, entre aspas, né, o projeto do governo Trump era ter um Milei em cada país da América Latina. Não à toa, ele acabou de sancionar o presidente Gustavo Petro da Colômbia e está com um poderio militar absolutamente impressionante no chamado Mar do Sul do Caribe. O que é o Mar do Sul do Caribe? É a praia da Venezuela, é o litoral venezuelano, né? O Brasil tem um papel fundamental, e essa é uma tradição que vem desde o Barão do Rio Branco, né, vem de muito tempo, né, atravessou diversos governos, mais à esquerda, mais à direita, governos militares, ou governos democráticos, enfim, governos civis. É uma tradição de ser um negociador, de ser digamos, um árbitro internacional. O Brasil foi chamado a resolver inúmeros conflitos internacionais nas instituições, né, diplomáticas mundiais, globais. Nesse momento, eu acho que o governo Lula vai fazer de tudo para evitar que eclode uma guerra na Venezuela. Pode ser que esteja na mesa de negociação, não tenho ideia, estou aqui um pouco voando um pouco nas ideias, não tenho certeza, desculpe. Mas pode ser que isso envolva uma transição negociada do governo de Nicolás Maduro para um outro governo, sob o comando de outras forças da política venezuelana. Não exatamente a extrema-direita venezuelana, mas um outro governo, um governo de coalizões, enfim. Eu queria chamar a atenção para o seguinte: faz vários meses, talvez um ano, a Venezuela pleiteou ingresso nos BRICS. E o único país que votou contra, e por ser fundador tem o poder de veto, foi o Brasil, foi o governo Lula, muito criticado pelas esquerdas brasileiras por ter vetado a entrada da Venezuela nos BRICS. Talvez, isso é uma hipótese, mas talvez esse veto feito pelo Brasil já era uma possibilidade do Brasil se credenciar junto aos Estados Unidos para uma grande transição envolvendo o governo da Venezuela, o governo do presidente Maduro. Agora, obviamente, Maduro não sairá do poder de uma maneira tranquila, né? Isso teria que ter inúmeras garantias, enfim.
Mas eu acho que o presidente Lula e a sua chancelaria, o Itamaraty, tem plenas condições, tem história, tem estofo, tem tradição para conseguir evitar, né, que ecloda uma guerra na Venezuela, que vai ser péssima, né? Se ela vier a acontecer, e pode acontecer, obviamente, nada está fora do radar, né? Nada é descartado, mas se vier a acontecer, vai ser um desastre humanitário, vai ser uma penalização para um povo já tão sofrido, né? Já tão que vive numa situação tão difícil há tantos anos, que é o povo venezuelano, né? Um povo que não merece ser bombardeado, não merece ser, né, violentado por uma potência estrangeira, e principalmente uma potência tão impressionante, né, que é os Estados Unidos, que é o país mais importante e mais poderoso de todos os tempos. Tá certo. Wagner Iglesias é doutor em Sociologia e professor da Escola de Artes e Ciências e Humanidades da USP. Muito obrigada, viu, por atender o nosso chamado, por estar conosco aqui no Tempo News de hoje. Uma excelente noite para você e até uma próxima. Muito obrigado, agradeço, estou à disposição. Boa noite. Pois é, e o vice-presidente Geraldo Alckmin criticou hoje o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e também o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, pelas posturas adotadas depois do anúncio do tarifaço por Donald Trump. Para ele, é inadmissível um deputado receber dinheiro público, estar fora do Brasil e ainda trabalhar contra a economia brasileira. Nós devemos sempre respeitar o resultado das eleições. Foi eleito no Brasil o presidente Lula. Aliás, quero dizer que o presidente Lula salvou a democracia brasileira e nós ajudamos para que isso acontecesse, porque imagine só, se eles perdendo a eleição tentaram dar golpe, imagine se tivessem ganho, né? Então, nós devemos sempre respeitar aquele que foi eleito. O presidente Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, o presidente Lula eleito presidente do Brasil. Então, é trabalhar para resolver, solucionar aí problemas. Eu lamento que o Congresso Nacional tenha parlamentar pago com dinheiro público, fora do país, trabalhando contra o emprego no Brasil, contra as empresas no Brasil, tentando prejudicar a economia brasileira.